Bom dia! Hoje é quarta-feira, 29 de abril, e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Cigarro pode ter sido a causa do incêndio que deixou 3 pessoas feridas em Santos. O pessoal pegou os extintores, estava tudo em ordem, tentaram colocar, mas já tinham chamado o bombeiro, porque o fogo estava muito alastrando. Coronavírus. Estado de São Paulo registra o maior número de mortes em um único dia desde o começo da pandemia. São Paulo está com 24.041 casos, com 2.049 óbitos. Cresce o número de reclamações sobre compras na internet desde o começo do isolamento social. Relatório da ONU revela que a pandemia da Covid-19 atinge as mulheres de maneira mais severa. O estudo revela que elas estão mais expostas ao risco de contaminação e também problemas sociais, como violência e desemprego. O Bom Dia Cidades já começou. E você que está em casa pode interagir com a gente pelas nossas redes sociais. É bem rápido e super fácil. Você abre a câmera do seu celular e captura o QR Code que está aparecendo aí na tela. Depois disso, vai abrir todas as nossas opções de multiplataforma e você escolhe a que você prefere navegar e fica com a gente até às 9 horas da manhã. Além disso, tem também a nossa linha direta com você, o nosso WhatsApp, 13982288219. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes, não saia daí. Estamos de volta e um barbeiro, já conhecido aqui em Santos por cortar cabelos de graça de moradores de rua, não parou, mesmo em tempos de pandemia. Álcool em gel nas mãos do barbeiro e de quem vai mudar o visual. Luvas, máscara. Começa o corte. Pausa por causa da chuva e o salão muda de local. O Alex Mãos de Tesoura entra em cena. Corta o cabelo, a barba. Que mudança, hein, Félix? Eu era o Nego Félix. Feio Félix, agora eu sou o Gato Félix. A mãe arrumou uma namorada pra mim. Ao final, todos ganham máscara de presente. Aí tá certo. Aí, mede no nariz, vai lá, puxa lá na orelha. Agora é o seguinte, com a mão tu puxa lá embaixo, aqui, ó, puxa. Aí, segura aí, Chegou a vez do Roberto dar adeus ao cabelo comprido. Começa a transformação. Barba feita e até reparo na sobrancelha. O atendimento é gratuito, mas é feito no capricho, viu? Bom, eu achei o bonito e fiquei estranho, né? Mas ficou bom. Então tá gatão, então. Esta não é a primeira vez que o eletricista foi atendido pelo Alex Mãos de Tesoura. Ele também estava no ano passado, quando a gente veio filmar a ação solidária. Gratidão de quem já virou amigo e entende que desta vez cada cuidado para se proteger da contaminação do coronavírus vale mais que um abraço. A gente tem que levar em consideração que a rua é difícil. Para mim e para todo mundo. Então, toda vez que vem pessoa como o Alex, como vocês mesmos que acompanham e dá essa assistência, parece que vibra, né? Tem uma vibração boa pra gente, faz com que a gente pense que a gente precisa batalhar sempre em frente, tentar chegar a um objetivo melhor. E neste reencontro aqui com Alex Mãos de Tesoura, eu quero perguntar para ele como é que tem sido vir para as ruas, cuidar de quem vive nas ruas neste momento de pandemia. Continuidade ao meu trabalho. A pandemia tá aí, né? Perigoso, mas é que nem eu falo, eu tenho um trabalho social, entendeu? Eu fico lá em casa e não me sinto bem, né? Mas é onde nós vem para as ruas para dar uma atenção para o pessoal que está necessitando nesse momento. A nossa matéria fez um baita sucesso. Só na página do Santa Portal no Facebook foram mais de 1.100.000 visualizações. Mérito de quem se dedica a fazer o bem aos mais necessitados. Nós acabamos virando mensageiro. Estimula outras pessoas a estar fazendo.
Rio de Janeiro, Bahia, Salvador, Aracaju, várias fotos mandaram pra mim, de sopão na rua. No Rio de Janeiro tem um menino lá, mandou. Através de você aí, nós estamos fazendo e tudo. O Mãos de Tesoura não aguenta ficar no conforto de casa, sabendo que aqueles que não têm para onde ir precisam de ajuda e de gente que nem ele. O trabalho é formiguinha, né? Vocês deram um up. E eu sou de Santos, nasci em Santos, eu amo a minha cidade. E é isso aí, Alex Mão de Tesoura. Sabe aquela historinha simples de fazer o bem sem olhar a quem? É isso que o Alex tem feito desde que decidiu fazer esta ação social, que em tempos de pandemia devolve a quem está nas ruas e que muitas vezes, se não na maioria delas, é invisível a quem passa, não só dignidade, mas uma questão de saúde. E não é só porque ele entrega máscaras e espirra álcool 70 na mão dos moradores de rua, mas porque ele corta cabelo e faz a barba. Cabelo e barba, nós já falamos aqui no Bom Dia Cidades, que também precisam estar aparados porque podem ser caminho para levar o vírus, o coronavírus. Já são pessoas extremamente carentes que vivem em uma situação de muita vulnerabilidade social. Alex, você faz muito mais do que uma ação social neste momento crítico que o mundo está vivendo. Você está ampliando a garantia de vida dessas pessoas. E um casal da região encontrou na fabricação de máscaras o caminho para gerar renda em tempos de coronavírus. E olha, não é qualquer máscara, não. O trabalho não para, as máquinas estão a todo vapor. E tem sido assim desde que começou a pandemia. A Jéssica e o Johnny têm uma pequena confecção. Além disso, ele também é despachante. Mas por conta do isolamento social está sem trabalhar. E os negócios pararam. O casal foi buscar uma alternativa para ganhar dinheiro. Começaram a produzir máscaras. Mas não é qualquer uma, não. Eu produzi essa máscara aqui, a do Naruto, porque ele é um desenho de um garoto de 12 anos, que ele tem a determinação de que muito marmanjo não tem. E é um desenho que eu admiro, que eu gosto, e me serviu de incentivo, né? Entrei numa brincadeira com meus amigos, fiz uma máscara porque eu queria me tornar uma ninja, e acabou dando certo. Jéssica conta que as máscaras são um sucesso. Começaram a pedir, onde é que tem essa máscara, onde é que tem essa máscara. Aí eu comecei a fazer, fiz para o meu pai, que também gosta de Naruto, fiz para ele, fiz para alguns amigos, e aí foi aonde estourou. Aí começaram a pedir do Homem-Aranha, do Batman, do Superman, começaram a pedir de fadinha para as crianças, de time. Desde que começou a produção, a Jéssica e o Johnny já venderam mais de 100 máscaras. E os negócios não param. Todo dia chegam novos pedidos. 30, 40, até 50. Dá só uma olhadinha nisso aqui. São as máscaras, os cortes, na verdade, que estão prontos para irem para a máquina de costura e se transformar em máscaras. Tem de todos os tipos de estampa e personagens. Fica a gosto do freguês. Eu já escolhi a minha, tá prontinha aqui, olha, é do Coringa, vou colocar para vocês verem. Olha aí, muito bacana, né? Johnny explica que as máscaras não são apenas um acessório, protegem de verdade. Seguindo os critérios da Organização Mundial da Saúde, que teriam que ter pelo menos duas camadas de algodão e um filtro. E a gente faz isso com todo esse carinho. A produção está garantindo a renda da casa. Como a gente já falou, as vendas não param. E os negócios são feitos pela internet. Eu, que trabalho com contabilidade também, não tenho como ir para o escritório. Então aqui nosso ganha-pão de hoje é a confecção das máscaras. E pelo jeito não vai parar tão cedo, né? Não vai parar e eu nem quero, né? A gente tem mania de falar assim, eu não posso nem dizer que não aguento mais fazer máscaras, porque eu aguento.
E quem quiser encomendar pode procurar no Facebook Jéssica Artuso ou fazer encomendas pelo telefone 139-9729-3682. Esse número também é o WhatsApp da Jéssica. E não é só ela não que encontrou no mercado de máscaras a saída para enfrentar a crise causada pela Covid-19. Daniela fez questão de guardar a primeira máscara feita por ela. Minha mãe precisava sair, a gente nas farmácias não estava encontrando nada, aí eu resolvi fazer uma. A ideia para atender uma necessidade particular foi a inspiração para retomar a produção da confecção inaugurada há 25 anos no centro de Santos. Os trabalhos ficaram parados durante quase 20 dias. Os clientes tiveram que fechar as portas na quarentena do coronavírus. Em vez de bermudas e camisetas, máscaras de algodão. Tarefa para 5 funcionários. Os donos participam de todo o processo de produção. Hoje está sendo o nosso sustento, não só nosso, como dos funcionários e do pessoal que trabalha externo com a gente. Por dia são confeccionadas aqui, em média, 400 máscaras. A solução adotada para enfrentar a crise provocada pelo coronavírus deu certo. Toda a produção é vendida no mesmo dia. Daniela e o marido já pensam em ampliar a produção para atender a demanda. Olha, se falar a verdade, eu estou até precisando contratar mais umas 2 costureiras, falar a verdade. Porque do jeito que a gente não está dando conta. A gente está fazendo só aqui na fábrica 400 por dia. E mesmo assim, não está sendo o suficiente para tanto pedido que a gente está tendo. Contratada há 20 anos, Dona Damiana é uma das mais antigas na confecção. Para esta costureira, a experiência veio em boa hora, em tempos de medo e incerteza. E a gente ficou todo mundo preocupado, porque se a gente não voltasse a trabalhar, não sabia como é que ia ser, né? Mas graças a Deus, Deus abriu uma porta para a gente, para eles aí, porque se dá certo para ele, dá certo para nós também. É isso aí. E ainda falando de economia, a compra de produtos pela internet tem sido o caminho acessado por muitos consumidores em tempos de isolamento social. E à medida que cresce o comércio eletrônico, tem crescido também as reclamações. Ao vivo, vamos conversar por videoconferência com o coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma. Rafael, bom dia. Muito obrigado pela disponibilidade em atender o Bom Dia Cidades nesta manhã de quarta-feira. Bom dia, Nathalie. Eu quero começar nosso bate-papo, Rafael, perguntando... Bom dia, de forma diferente. Aqui estou... Perguntando para você a respeito do crescimento das reclamações aqui em Santos. Houve crescimento e de quanto foi esse crescimento nas reclamações? Olha, Nathalie, aqui nós tivemos um pequeno acréscimo. Nada comparado à quantidade que se verificou junto à Fundação Procon do Estado de São Paulo. Os números estaduais demonstram mais que o dobro de reclamações nesse primeiro trimestre de 2020. Um dado que me parece importante é comparar, aqui na verdade mensurar o aumento de reclamações também com o aumento de transações eletrônicas que foram feitas, não é? É natural, digamos assim, que haja mesmo esse aumento se nós aumentamos em muito o número de transações que são feitas pela internet, justamente em razão desse período que nós vivemos. Agora, assim como no meio eletrônico das compras pela internet, como no mercado de consumo de um modo geral, o aumento por si só de reclamações não deve gerar uma preocupação exagerada ao consumidor, mas sim a falta de resolução, de solução a essas demandas. Então, ao menos falando pelo Procon de Santos, nós tivemos 1.100, 1.160 no primeiro trimestre de 2019, quase 1.500 agora no primeiro trimestre de 2020. O que nós temos percebido é que, apesar desse aumento, o número de resoluções, de reclamações que foram solucionadas também aumentou. Então, aquelas dicas, né, que nós sempre passamos, é importante ao consumidor ficar atento para evitar essas dores de cabeça.
A gente já vai falar dessas dicas, porque eu acho que é sempre muito importante reforçá-las. Mas do ponto de vista de segmentos, quando a gente fala de comércio eletrônico, quais foram as principais reclamações aqui em Santos? Olha, aqui nós temos inobservância ao prazo de entrega, e isso nós sempre frisamos, né, em épocas como datas comemorativas, em especial, que tem um apelo muito grande de compra pela internet, a Black Friday. Então, nesse período e nesse primeiro trimestre, falando desse segmento específico, nós detectamos um aumento em relação à inobservância do prazo. Então, fornecedor combinou um prazo com o consumidor que não observou, não cumpriu esse prazo. Só para agora, nesse período de Páscoa que nós passamos, muitas das grandes redes que vendem chocolate, que comercializaram ovos de Páscoa, elas não fizeram a entrega. Ontem mesmo nós recepcionamos 2 reclamações de consumidores que compraram pelo site de grandes fornecedores, e a Páscoa já passou faz algum tempo, e até hoje os ovos não chegaram na casa desses consumidores. Então, esse é uma das reclamações, além, é claro, da inobservância também em relação ao produto adquirido, né? Então, o consumidor comprou um determinado produto, recebeu outro, e ainda alguns deles, talvez pela forma não mais adequada de transporte e logística de entrega, alguns produtos sendo recepcionados com problema, né? Com vício, defeito, enfim, produtos que não tiveram uso, que são novos, mas que já vieram quebrados de fábrica. Em síntese, né? Basicamente, as 3 mais seriam essas, Nathalie. Rafael, e no caso desses 3 tipos de reclamação, quais são os direitos dos consumidores no caso de entrega atrasada, entrega com problema, e também a questão, por exemplo, do consumidor receber o produto e não querer ficar com ele? Ele tem também a oportunidade de devolver esse produto? Vamos lá, tem sim, né? Vamos começar aqui de trás para frente. Então, em relação a essa última colocação sua do produto que ele recebeu e não era o que ele adquiriu, ou que ele recebeu e por alguma razão não tem mais interesse em permanecer, a compra à distância, e em especial aqui a compra pela internet, ela permite ao consumidor um prazo de reflexão e o chamado direito de arrependimento, que em tese nós não temos na compra presencial. Então, sempre que o consumidor comprar pela internet, a partir do momento do recebimento do produto, e não da data da compra, é importante frisar isso, a partir do momento em que o consumidor recebe o produto na sua residência, ele tem ali um prazo de 7 dias para, vamos dizer, confirmar aquela sua compra remota, não é? Então, em 7 dias, ele pode analisar, inclusive utilizar ali o produto, não é? Para saber se, de fato, aquele produto atende ou não a sua legítima expectativa. Se atender, ele permanece com o produto e está tudo ok, é o que acontece na maioria das vezes. Se esse produto já não for o que ele comprou, o que ele escolheu, imediatamente ele faz contato com os canais de atendimento deste fornecedor e, obviamente, informa ao fornecedor aquela ocorrência que muitas vezes, até por um sistema automatizado, pelo próprio centro de logística, o fornecedor não tem conhecimento daquela ocorrência. O consumidor reporta a ele e, obviamente, essa solução tem que ser dada pelo fornecedor, a substituição do produto deverá ser feita. Se o produto vier com algum problema, Nathalie, aí a mesma proteção que o consumidor já teria na compra presencial, não é razoável e nem aceitável que o consumidor que adquire um produto presencialmente numa loja possa ficar com um produto que não funcione. Então, a política de correção do vício que o código estabelece vale para a compra à distância. O que seria isso? Nos 7 dias, a substituição, ou, falando da compra à distância, ou então, após esse prazo, o conserto, o reparo, a manutenção daquele aparelho. E, se eu não me perdi aqui nas colocações, em relação à sua primeira indagação acerca da falta de entrega do produto no prazo assinalado, aproveitando o exemplo citado há pouco da questão envolvendo os ovos de Páscoa, nesse momento os consumidores não têm mais interesse em receber o produto. E eles podem, obviamente, não querer mais receber o produto. Um deles, inclusive, eram ovos de Páscoa comprados pelo avô para presentear as netas ainda nessa forma remota, né? Já que não houve um encontro familiar,
o avô comprou e pediu para entregar no endereço da neta. A neta não recebeu, ele não tem mais interesse agora que o produto seja entregue, em que pese essa informação do fornecedor. Então, nesse caso, o cancelamento, né, e como nós falamos, o desfazimento do negócio com a devolução da quantia e agora não mais a entrega do produto, é possível. Tudo isso para falarmos no âmbito do PROCON, na esfera administrativa. Claro que situações específicas, em casos mais extremos, poderiam gerar um outro tipo de reparação, né, a chamada indenização por dano moral, e aí fica fora do alcance do PROCON, Nathalie. Rafael, a gente está chegando no finalzinho da nossa entrevista, mas eu acho muito importante a gente deixar duas orientações preciosas quando a gente fala de compra no ambiente virtual. Nunca fornecer senha de cartão de débito ou de crédito e sempre procurar referências daquela loja ou daquele site que você vai fazer a compra, não é mesmo? Perfeito. Essas são dicas valiosas, não é? De fato, a senha do cartão, em hipótese alguma, ela será solicitada e nunca deverá ser digitada pelo consumidor. Se isso acontecer, o site é falso, o site não é confiável e o consumidor não deve permanecer nesse ambiente. Além disso, rapidamente, eu agregaria aqui mais duas informações, Nathalie, que é, primeiro, a do consumidor adquirir o hábito de verificar a lista de sites não confiáveis que os órgãos de proteção e defesa do consumidor disponibilizam a ele. No site da Fundação PROCON do Estado de São Paulo, você vai encontrar ali uma relação com quase 300 sites não confiáveis. São sites que já deram problema a outros consumidores. Então, se você navega em um deles, deixa de lado isso, porque muito provavelmente você terá problemas também. E, por último ainda, no site, verifique se há informação de um endereço físico e também se existe a informação de um telefone fixo. E faça contato, tente contato com esse telefone fixo, não apenas para testar a validade, vamos dizer assim, do site, mas também para você já ter uma prévia do que é o pós-venda daquele site. Se você precisar entrar em contato com aquele fornecedor, você conseguirá? Aquele telefone fixo informado funciona? Então, são dicas que sempre tentam minimizar problemas que o consumidor pode correr nessa compra eletrônica. Pesquisar a reputação também é válido, né, Rafael? Sem dúvida, o que dizem nas redes daquele fornecedor é muito importante, inclusive compartilhando experiências de outros consumidores. Claro que sempre terá um problema ou outro, mas o consumidor deve analisar o todo, né? Eu olho lá e vejo 100 depoimentos, 90 são favoráveis, 10 são negativos. O site, esses 100 depoimentos. A gente teve um probleminha com o finalzinho da entrevista com o coordenador do PROCON, Rafael Quaresma, mas durante todo o nosso bate-papo, certamente você que nos acompanha em casa ou também pelas nossas redes sociais, pôde ter muitas informações preciosas. Em tempos de compra e aumento da compra pelo ambiente virtual, sempre busque informações nos órgãos de defesa de proteção ao consumidor, como a Fundação PROCON. Nunca forneça suas senhas, seja de cartão de débito ou de crédito, e pesquise a reputação daquela loja eletrônica ou daquele site. E não acredite em preços mirabolantes. Geralmente, isso é golpe. E o relatório da Organização das Nações Unidas, a ONU, revela que os homens são os que mais morrem vítimas da Covid-19, mas que a pandemia atinge de maneira muito mais dura as mulheres. Jéssica trabalha no comércio em Santos e está em casa desde o começo da quarentena do coronavírus. Casada e com 2 filhos, ela está preocupada com o futuro. Porque minha empresa aderiu ao auxílio do governo, né? Como muitas empresas estão fazendo aí. E eles pagam 30%. E os 70% restante o governo que paga, só que daqui a 30 dias, né? E aí o que me preocupa é se realmente os comércios vão abrir depois do dia 10 e como que eu vou fazer com meus filhos, né? Em casa, nessa situação, como é que vai ficar? Relatório da Organização das Nações Unidas revela que as mulheres estão sofrendo os maiores impactos da pandemia do coronavírus. O estudo revela que elas estão mais expostas ao risco de contaminação e também problemas sociais, como violência e desemprego. Entre as explicações da ONU estão
70% dos trabalhadores da saúde no mundo são mulheres. O isolamento social provocou aumento no índice de violência doméstica. As mulheres são a maioria no mercado informal. Elas têm que se dividir entre várias atividades: emprego, casa, filhos e assistência a idosos na família. Nós somarmos o contingente do mercado informal de trabalho, elas também ultrapassam os homens no quantitativo de pessoas trabalhando, já recebem abaixo dos homens na maior parte das atividades, tem dupla jornada de trabalho, o trabalho formal e o trabalho em casa, além de cuidar dos filhos, enfim. Há uma tendência muito forte de eles sofrerem as dificuldades, até porque as atividades típicas ocupadas pelas mulheres, principalmente na área do comércio, foram fortemente atacadas aí com o processo de isolamento, paralisação, fechamento de estabelecimentos. A psicóloga Gisela Monteiro diz que a sobrecarga às mulheres preocupa. O primeiro passo é se conscientizar sobre a situação e procurar ajuda. Que ela tenha uma meia horinha para ela, se possível 1 hora do dia dedicado somente a ela, para que ela possa fazer as atividades que lhe dão prazer, que lhe dão tranquilidade, que possam repor as energias para o dia seguinte. Então, mulher, falo para você que costuma dar conta de tudo e achar que dá conta de cada vez mais. A gente às vezes não sabe qual é o nosso limite, então poupe-se, reserve-se, peça ajuda, divida as responsabilidades, que isso vai fazer bem para você e para todo mundo, tá bom? Cuide-se. Ame-se em primeiro lugar. Só assim você vai ser capaz de cuidar bem do outro, seja ele quem for, e amar de maneira integral o outro. Já foi o tempo em que mulher ficava em casa cozinhando enquanto o marido trabalhava. A própria pesquisa da ONU mostra que elas estão mais vulneráveis por 2 razões. Porque são a maioria no mercado de trabalho da frente que hoje combate a Covid-19, que são as profissionais médicas e técnicas de enfermagem, porque são aquelas que dão conta da casa, do filho, do marido, do emprego, e porque muitas vezes são alvo de homens que dizem que amam e que, na verdade, são covardes, que agridem, que amedrontam, que ameaçam. A mulher precisa entender que ela não está mais sozinha e que precisa, sim, saber dividir o tempo entre todos os seus afazeres com um tempo só para ela. Confira agora como fica o tempo ao longo de toda esta quarta-feira. Em Santos, o dia amanhece ensolarado e não há previsão de chuva. Máxima de 33 e mínima de 22 graus. O mesmo acontece no Guarujá, onde o sol aparece com poucas nuvens. As temperaturas ficam entre 22 e 31 graus. Em Cubatão, sol e tempo bom o dia todo. A mínima será de 22 e a máxima de 34 graus. A quarta-feira será ensolarada em São Vicente e as temperaturas giram entre 23 e 33 graus. Com máxima de 31 e mínima de 22 graus, Praia Grande terá um dia de bastante sol com poucas nuvens. Já em Mongaguá, o dia será parcialmente nublado e com apenas 5% de chances de chover. As temperaturas vão girar entre 22 e 30 graus. E agora, informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento, estão em operação 5 embarcações do lado entre Santos e Guarujá. 10 minutos de espera, está bem tranquilo, inclusive o fluxo de veículos nas 2 cidades. Capacidade para atravessar 552 veículos por hora com essas 5 embarcações entre Santos e Guarujá. Indo lá para o litoral norte, São Sebastião e Ilhabela, são 2 embarcações, 30 minutos de cada lado. Bertioga, Guarujá, conta com 1 embarcação, o tempo de espera está em 30 minutos. No Vale do Ribeira, Iguape, Jureia, Cananéia, Ilha Comprida, Cananéia e Continente, cada uma dessas regiões tem 1 embarcação e o tempo de espera é de 30 minutos. Em Santos e Vicente de Carvalho, onde esse horário geralmente costuma ter um fluxo considerável de pessoas fazendo a travessia, tem 3 barcas e o tempo está dentro do estimado, que é de 12 minutos. No sistema Anchieta Imigrantes, o motorista encontra tráfego normal em todas as rodovias. O tempo está encoberto e a visibilidade é parcial, por isso todo cuidado é pouco. A operação neste momento é de 5 por 5. Apartamento pega fogo em Santos e deixa
3 feridos. Um deles, um idoso de 71 anos, está em estado grave. Uma das hipóteses é de que um cigarro possa ter causado o incêndio. O incêndio aconteceu neste prédio, na rua Guedes Coelho, no bairro Encruzilhada. Os bombeiros enviaram 6 viaturas e 16 homens para a ocorrência e o edifício foi evacuado. Dona Zemi faz parte do Conselho Consultivo do condomínio, que assessora e auxilia o síndico na administração e afirma que os equipamentos de segurança estavam em dia. O pessoal pegou os extintores, estava tudo em ordem, tentaram colocar, mas já tinham chamado o bombeiro, porque o fogo estava muito alastrando, que é do outro lado o apartamento, não é de frente, é do fundo. Então já tinha pego tudo. Segundo o tenente do 6º Grupamento de Bombeiros, por enquanto, só é possível afirmar que o fogo teve início no quarto onde o idoso estava. Apenas a investigação poderá apontar se um cigarro no colchão teria causado o incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para um incêndio em apartamento no 9º andar, onde foi vitimada um senhor de idade, sua esposa e a filha dele. A princípio, a gente não sabe a causa do incêndio, isso daí vai ser apurado pela Polícia Civil, inclusive o policiamento de área do 6º BPM está aguardando a Polícia Civil para o local, onde será verificado a causa do incêndio. As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Santos. O senhor, que é o morador aí, a princípio com 70% a 80% do corpo queimado, foi socorrido e conduzido pelo SAMU avançado, que tem um médico. A filha dele foi socorrida pelo outro SAMU, suporte básico de vida, e a esposa dele socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo que a filha dele e a esposa dele estão em situação tranquila, só com queimaduras no braço, A princípio nada grave. No próximo bloco, como tem funcionado as aulas à distância da Rede Municipal de Ensino no Guarujá. Voltamos já, não saia daí. Estamos de volta e chegamos ao segundo bloco do Bom Dia Cidades. O Brasil ultrapassa 5.000 mortes causadas pelo novo coronavírus. No estado de São Paulo, houve um recorde nas últimas 24 horas, 224 óbitos. O Brasil está com 66.500 casos e 4.543 óbitos. São Paulo está com 24.041 casos, com 2.049 óbitos. Nós tivemos como casos novos, de ontem para hoje, 2.300 casos e 224 óbitos. Então, foi um acréscimo de 11% com relação ao número de casos e um acréscimo de 12% com relação ao número de óbitos. Como nós não temos nenhuma fila, do ponto de vista de testagem, isso significa que são pacientes que, de fato, foram confirmados e foram a óbito nesses dias por agora, Também foi anunciado que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, permitiu a venda de testes para a Covid-19 nas farmácias. Nós estamos elaborando o nosso plano de testagem e se considera, obviamente, a utilização de teste rápido. O fato da Anvisa ter liberado para a utilização em farmácia, obviamente, capilariza e facilita este processo. Olha, é extremamente importante essa iniciativa da Anvisa de permitir a realização de testes rápidos em farmácia. Mas nós temos que ficar atentos a 2 questões. Primeiro, o preço que vai chegar esse teste nas farmácias. Assim como o álcool gel, quando começou a ser procurado e uma alta demanda, ou faltou ou o preço foi nas alturas, então a gente tem que estar bastante atento para saber a quanto isso vai chegar para o consumidor, que se é para a gente ter uma saída para tentar equilibrar os números da pandemia, que esse teste seja acessível à população. E uma outra questão, não adianta todo mundo correr para a farmácia para querer fazer o teste, porque aí a gente vai ter um outro problema, aglomeração, filas, assim como nós assistimos quando faltou álcool gel nas farmácias. E o projeto de ensino remoto da Prefeitura do Guarujá tem atendido mais de 34.000 alunos da rede municipal de ensino.
Para saber como funciona a plataforma digital, vamos conversar ao vivo com o repórter Fabiano Roma, que está ao lado do secretário adjunto de Educação do município. Bom dia, Fabiano. Tecnologia a favor da educação. Bom dia, Nathalie, para você. Bom dia para quem está ligado com a gente aqui na Santa Cecília TV. É isso mesmo, tecnologia a favor da educação. Está aqui comigo o secretário Walter Sório e a gente estava conversando antes de entrar ao vivo aqui e ele já estava mostrando como funciona a plataforma. É muito bacana, viu? Secretário, bom dia para o senhor. É bem fácil de usar, né? Bom dia, essa é a ideia. Bem fácil de usar. As atividades, elas são colocadas no site da Prefeitura de Guarujá semanalmente, então todas as segundas-feiras, e bem facinho de usar. Vou mostrar? Vou mostrar. Pega uma cadeira aí, secretário. Vou pedir para ele ficar confortável, porque vai funcionar assim, ó. Quem quiser acessar, Isso. Como é que faz, secretário? Vamos lá. Entra na página da Prefeitura de Guarujá, na aba Educação, Estudo Remoto. Clica em Estudo Remoto. Aqui já está dividido por ano, então tem atividades do 1º ao 9º ano, educação infantil, educação de jovens e adultos, ensino profissionalizante, que é o nosso 1º de maio, e uma aba só para os professores, para cuidar da vida emocional dos professores, para dar ideias de links, de também trabalhar com o ensino remoto, enfim. Então, se você clicar lá, por exemplo, na atividade do 3º ano, que seu filho estuda no 3º ano, então, clica lá no 3º ano. Aí já vai abrir a lição aí? Já tem aqui, ó, roteiro de estudo. Opa! Aparece a atividade para a semana. Então, é uma atividade semanal. Então, claro que os nossos alunos que não têm acesso à internet, eles podem se dirigir à unidade que ele estuda e pegar essa atividade impressa. Isso que eu ia te perguntar, né? O senhor está apontando para cá, porque eu vou pedir para o Márcio Periquito mostrar para a gente. Esse aqui é o meu papel, esse aqui é o papel que a escola dá. Então, quem não tem acesso à internet, secretário, vem aqui e pode retirar a lição da semana. Isso. Nós estamos gravando aqui na unidade Francisco Figueiredo. Tá. Ela é de Fundamental 2. Então, qualquer aluno do Francisco Figueiredo que, porventura, não tem acesso à internet, vem aqui na unidade, fala qual é o ano que ele estuda e pega o conteúdo, a atividade, semanalmente, da semana. Tá ótimo. Olha só. Essa aqui, por acaso, é a mesma lição de casa que abriu ali no computador. No 3º ano. Muito bacana. Perfeito. Então é igualzinha, não tem problema nenhum, é só vir aqui retirar. O negócio é não ficar sem estudar, né, secretário? Então, essa é a nossa preocupação maior, né? É claro que nós iniciamos esse projeto de ensino remoto ontem, dia 27. Nessa primeira semana, é só para os alunos voltarem ao ritmo de estudo, de vínculo com as unidades, com os professores, com a unidade escolar. Semana que vem os professores voltam, hoje eles estão de recesso, então eles voltam para uma semana de formação continuada, porque a gente sabe também que muitos não têm essa formação tecnológica, então eles têm que ter uma base. Vão se adaptar. Para se adaptar, e aí dia 11, enfim, na terceira semana, eles começam já essa interação com os alunos, corrigindo atividades, tirando dúvidas, fazendo lives, enfim. Essa é a nossa ideia para cumprir as 800 horas, uma vez que os 200 dias letivos o governo federal já cancelou. Não tem mais como cumprir 200 dias letivos esse ano, então, mas as 800 horas estão mantidas. Então, o quanto antes nós começarmos isso, para dar tempo para a gente conseguir cumprir as 800 horas. Muito bom, secretário. Isso vai durar, enquanto durar a pandemia, vai ficar desse jeito? Enquanto durar a pandemia. É bom ressaltar, eu acho legal ressaltar que esse é um trabalho, assim como a pandemia é uma coisa que aconteceu, né, e está posta. Esse ensino remoto ele também está sendo construído dia a dia, de maneira com muito amor, com muito carinho pelos técnicos da secretaria, pelas equipes gestoras, para atender essa excepcionalidade que é a pandemia. Então está claro que correções de rotas serão necessárias e nós estamos prontos a fazê-las, mas é uma construção dia a dia a muitas mãos. É isso aí, secretário. Muito obrigado pelas suas informações. A gente vai encerrando e eu acho, né, Nathalie, que a mensagem é essa, tem que se adaptar. E não pode ficar sem estudar, né? Rapidinho para a gente terminar. Sem estudar não dá, né, secretário? Sem estudar não dá. Temos que estudar. É isso aí, Nathalie, com você. Obrigada, Fabiano. Bom trabalho. Manda um abraço para o secretário e agradeça pela disponibilidade de nos atender. Bom dia. E a gente vai para mais um rápido intervalo. Na volta, os destaques da hora no Santa Portal. Não saia daí. Até já. Estamos de volta, agora são 8h48. Mais de 50 milhões de CPFs já foram aprovados para receber o auxílio emergencial liberado pelo governo federal para trabalhadores informais
e desempregados. Mas para conseguir receber a primeira das 3 parcelas no valor de R$ 600, está bem difícil. Mesmo preenchendo todos os requisitos, tem gente reclamando dos famosos cadastros em análise e da falta de crédito. Patrícia tem 25 anos e reclama. Fez o cadastro no dia 7 de abril e 2 semanas depois veio a resposta. Meu cadastro deu dados inconclusivos, por isso eu não iria conseguir receber o auxílio. Porém, o aplicativo ele não me aponta qual dado que está incorreto. E também eu tenho certeza que eu preenchi todos os dados corretamente, até porque o aplicativo ele não aceita que você preencha algum dado incorreto. A autônoma também se queixa da falta de informação. Quando você liga no número 111, que eles dizem que é o número para auxílio, o 111 não atende, porque ele fala que no momento ele está impossibilitado de receber ligações. Giovana tem 19 anos, está desempregada e também não conseguiu receber o auxílio emergencial. Eu me cadastrei no dia 7 de abril e até hoje eu não tive uma resposta. Toda vez que eu entro, dá como em análise. Após diversas reclamações, a Caixa informou que quem faz a análise é a Dataprev, instituição do governo federal responsável por verificar se o cidadão cumpre todas as exigências previstas na lei. As informações estão disponíveis no aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, no site auxilio.caixa.gov.br ou na central telefônica exclusiva 111. E segundo a Caixa, quem fez o cadastro e teve como resposta benefício não aprovado, poderá contestar o motivo da não aprovação ou fazer a correção de dados por meio de nova solicitação com novo preenchimento dos dados nos canais de atendimento online. Quem precisa e tem direito, vai continuar tentando. Eu estou dentro dos requisitos para receber, eu sou maior de 18 anos, eu sou mãe solteira. Eu não tenho um emprego com carteira assinada desde 2018, ou seja, já vai para 2 anos. Eu só faço serviços autônomos, né? Quando tem, assim, eu faço um bico. Então, eu não sei o que fazer. Não é só ela que não sabe o que fazer. Milhares de pessoas estão sem saber o que fazer, né, Gustavo? Bom dia. Está aqui Gustavo Klein, editor-chefe do Santa Portal. Eu vou pegar o gancho da reportagem para falar que esse não é o único problema. Além, eu acho que da falta, parece falta de planejamento, né? Porque quando você cria um programa para atender os mais necessitados, anuncia, faz uma coletiva, esclarece como vai ser e à medida que ele começa a funcionar, começa a dar tudo errado, é no mínimo falta de planejamento entre todos os envolvidos. Não dá para culpar a Caixa Econômica Federal, porque a Caixa Econômica Federal é o banco que repassa o dinheiro. Para que ela possa repassar o dinheiro, precisa, antes de tudo, ter o dinheiro. Antes de ter o dinheiro, precisa ter uma análise célere da Dataprev, que está com baixa de funcionários. E cumprindo todos esses requisitos, aí a gente vai para a tecnologia. A tecnologia, para evitar que as pessoas saiam de casa, aliás, estão saindo de uma maneira extremamente equivocada, com filas homéricas por todas as cidades da nossa região, colocando em risco não só a sua saúde, mas a saúde de quem está na sua casa te esperando, porque as pessoas estão indo sem máscara e não estão respeitando o distanciamento que foi dado e orientado pelas autoridades sanitárias, precisa conseguir sacar o dinheiro, o que também não está acontecendo, né, Gustavo? Parece uma grande bagunça. Pois é, eu estava lendo agora há pouco uma reportagem que fala de alguns problemas da tecnologia em si, para começar, né? Por exemplo, ela apaga o zero à esquerda, o zero no começo ali, a gente fala zero à esquerda, né? Parece que, nesse caso, o zero à esquerda está fazendo muita diferença, porque ela apaga o zero à esquerda do início do CPF, quer dizer, quem tem o CPF iniciado em zero, tal. Minha mãe era 049, o começo do CPF, não receberia, ele está apagando esse zero e está dando erro no cadastro das pessoas, quer dizer, é um sem número de problemas, as pessoas não têm informação, também não buscam informação, sim, é preciso que se diga. Essas filas aí, uma boa parte que está nessas filas da Caixa... Não precisaria estar? Não precisaria estar. Eu vi reportagens de um casal que tinha ido lá para se cadastrar no auxílio emergencial, coisa que não pode ser feita presencialmente, só pela internet. Quer dizer, voltaram, ficaram na fila e saíram de lá com o endereço de internet.
Então, está faltando que as pessoas também busquem informação e que a Caixa aprimore a sua comunicação. Aliás, o MPF, inclusive, por conta das inúmeras reportagens, das inúmeras denúncias de filas intermináveis pelo país todo, inclusive na nossa região, eu volto a dizer, notificou a Caixa Econômica Federal para encontrar um caminho para evitar que o vírus se dissemine, né? Exatamente, não sabemos qual é esse caminho que a Caixa vai encontrar para reduzir essas filas. Na rua ela vai fazer alguma forma aí das pessoas se espaçarem, mas alguma coisa tem que ser feita e tem que obrigar todos a usar máscara. Eu estava aqui sentado, recebi o telefonema do professor Panzeiro, que está em casa assistindo a gente, me dando bronca porque eu estava sem máscara sentado ali. Quer dizer, as pessoas estão ligadas. Sim. Tem que ficar mais ligadas também. Nossa, na semana passada eu também recebi um recadinho muito carinhoso de uma senhora que sempre nos acompanha também através da Ana Bianchi. E ela disse que eu estava aqui dando orientações para as pessoas ficarem em casa, se protegerem, e aqui logo atrás da gente tinham profissionais nossos sem máscaras e muito próximos. Então, assim, um cuidando do outro para que a gente possa vencer esse momento difícil, né, Gustavo? É isso aí, Nathalie. Eu falei um pouquinho ao longo do jornal dos números, porque ontem realmente o estado de São Paulo registrou um índice muito alarmante, que traz bastante preocupação. É claro que em números, a gente sempre fala e usa números oficiais. Com os números de ontem, o Brasil ultrapassou os casos da China. A gente sabe que pode ter existido na China um índice que não foi colocado e posto à população e à mídia de uma maneira geral, mas, comparando oficial com oficial, o Brasil já superou a China. Sim, e nós aqui também temos esses problemas de subnotificação, de não notificação, de gente que morre sem ter feito o exame. Quer dizer, os mesmos problemas que a China enfrenta, a não ser a falta de democracia, a gente enfrenta aqui também. Quer dizer, são números alarmantes a ponto dos Estados Unidos, do presidente americano Donald Trump, que vem sendo extremamente criticado pelo modo como tem lidado com a pandemia, criticar o Brasil, dizer ontem numa entrevista que o Brasil foi por um outro caminho que não do bom senso nas políticas públicas. Quer dizer, os números estão crescendo, vão crescer mais e as autoridades, algumas autoridades, parece que ainda não acordaram para a realidade, para o que está ali na esquina esperando pela gente. Falando em bom senso, a retomada econômica, que todo mundo sabe que precisa acontecer, mas que todo mundo tem que se conscientizar também que só pode acontecer no tempo certo, tem sido tema de discussões, especialmente com o governo santista, que é a cidade na nossa região que concentra o maior número de casos. Ontem, segunda, foi com o prefeito Paulo Alexandre, Associação Comercial de Santos. Ontem foi com o secretário de governo, Rogério Santos, com a CDL e outros órgãos representativos também, né, Gustavo? Exatamente. O poder público vem negociando, vem aprendendo com experiências internacionais a esse respeito, de regiões, de cidades que reabriram, né, que retomaram as atividades econômicas. Com certeza não foi no momento que nós estamos ainda, tá? Foi mais tarde, mas o governo vem acenando aí com algumas outras medidas de incentivos fiscais aí para esses comerciantes também, para que eles aguentem mais um tempo fechados, para que a gente possa retomar com segurança. E foi pedido também aos comerciantes, aos representantes do comércio, que hajam nesse momento como influenciadores, inclusive, né? Influenciadores positivos. Positivos, passando para suas categorias a importância de, neste momento, ter as portas fechadas e quem precisar ficar aberto, tomar as medidas certas aí de segurança. Costa Fascinosa desembarcou mais alguns tripulantes, né? Isso, foram 32 ontem, haviam sido 4 de manhã, 28 desembarcaram durante a noite e outros 200 vão ser desembarcados aí nos próximos dias. A quarentena do navio já foi encerrada e esses tripulantes estão aos poucos sendo retirados do navio, indo para São Paulo para voltar para os seus países. São principalmente italianos e indonésios. Eu não quero estender muito, não, mas não dá para a gente não deixar aqui registrada a frase do presidente Jair Bolsonaro quando ontem questionado justamente a respeito dos números de casos que o próprio novo ministro da Saúde já declarou que é uma situação preocupante, que precisa ser analisada com atenção. Ele foi questionado por um repórter a respeito das 5.017 mortes. Abre aspas, ele respondeu: "E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Pelo menos tenha respeito, presidente, à família destas 5.017 pessoas que perderam a vida, não é mesmo, Gustavo?"
Tem que ouvir o seu ministro, né? O ministro da Saúde, o novo ministro da Saúde, já está sentindo que o problema é muito maior do que ele próprio imaginava no começo. Eu acho que é questão de tempo para que também exista choque aí, porque a atitude do presidente, que ainda não entendeu que é o líder da nação e que é ele que tem que propor políticas públicas de combate, ele se isenta de uma responsabilidade que é absolutamente dele e do governo dele. Então, que ele ouça o ministro, que ele ouça a ciência e que ele tenha mais sensibilidade também, né? É um tapa na cara de quem perdeu alguém com a doença soltar uma frase dessa. Muito infeliz. Entrevistados do Live Santa Portal às 4 da tarde. Quem teremos hoje? Hoje teremos o antropólogo Darryl Champlin, professor aqui da Unisanta, que você também tem entrevistado aqui no Bom Dia Cidades. Ele vem falar de uma série de assuntos, inclusive de sonhos também, que é uma outra linha de estudo dele, mas para falar deste momento de pandemia, a importância da fé nesse momento, a importância de acreditar nas coisas, do pensamento positivo, de como se proteger mentalmente de fake news, de más notícias, enfim. É um pequeno guia de sobrevivência aí nesses tempos de pandemia. Teremos também uma homenagem, hoje é o Dia Mundial da Dança, uma homenagem aí aos artistas, com a presença da Renata Pacheco também por videoconferência. Renata Pacheco, diretora do Balé da Cidade de Santos. Vamos ter uma entrevista rápida com ela também. Você fala que sempre tem aniversariante no seu programa, né? Você sempre homenageia os aniversariantes. Os aniversariantes do dia no então, programa. hoje você vai ter que falar do Leandro Picado. Ele é o nosso responsável pelas mídias sociais. Ele não quis entrar aqui no estúdio. Ele falou, pelo amor de Deus, não me chama no estúdio que eu tô morrendo de vergonha, eu morro de vergonha. Mas, Leandro, olha ali você, dá um tchauzinho. Hoje é aniversário do Leandro, ele está fazendo 24 anos e o nosso desejo aqui de toda a equipe do Bom Dia Cidades é que sempre haja saúde, que ele continue nessa caminhada dele tão bacana, um menino extremamente talentoso, disposto, comprometido e que tem um apelido que faz jus a ele. Sorriso, porque ele sorri e olha, o sorriso em tempos de pandemia faz uma baita diferença, né, Gustavo? Grande companheiro, excelente caráter, uma pessoa que merece nossas homenagens. Parabéns, Leandro. Da próxima vez eu te convenço. Ano que vem você está aqui dentro do nosso estúdio. Obrigada, Gustavo. Até amanhã. Obrigado, Nathalie. Até mais. O Bom Dia Cidades desta quarta-feira fica por aqui. Às 7h30 da noite tem o resumo das notícias do dia no Caderno Regional. E, claro, ao longo de todo o dia, informações da nossa região, do Brasil e do mundo no Santa Portal. Às 5 horas da tarde tem Momento de Brincar. A criançada está se divertindo com o Paulo Bonavides. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã, se Deus quiser.